O evangelho ele toca primeiro o coração e depois ele usa a boca para tocar outros corações. Esse daqui é um dilema de quando você vive o evangelho, de quando você coloca o evangelho em prática dia após dia e você observa como que o evangelho age na vida dos outros. É aquela questão de você primeiro vai ser preenchido para depois sair preenchendo as outras pessoas do amor que Jesus Cristo plantou no teu coração. Mas a pergunta de hoje é: que coração é esse? Ou principalmente, qual a intenção do seu coração? Eu me chamo Guilherme Bernardo, esse daqui é mais um episódio do podcast DOCA. DOCA é um movimento cristão com foco profético, viver o profético. Se você não entende o que é profético, profético é a expressão contínua da glória de Deus. E o DOCA foi um chamado onde o Espírito Santo me chamou, tá chamando outras pessoas, outros líderes pra gente crescer esse nome chamado DOCA e para tocar corações. Para que as pessoas elas vivam o profético e não dessa forma que as pessoas elas veem o que elas acham que é o profético, dessa forma triunfalista. É muito mais de uma forma bíblica e intimista, onde você possa viver o verdadeiro evangelho, onde Cristo é o centro e não você, e a gente realmente luta diariamente para sermos bons adoradores, que é isso que Deus busca. E como eu disse, o episódio de hoje é sobre qual a intenção do teu coração. Isso é uma pergunta muito ampla e também, talvez, perigosa, dependendo, porque as pessoas elas não entendem o que é isso. Mas isso é uma coisa que Jesus ele olha muito. Eu vou começar esse episódio lendo Lucas 12:34, isso aqui está na versão NVI. Peço que vocês abram as suas Bíblias, porque é importante também. Esse podcast aqui também não é só para vocês lerem o que está aqui do lado, também ajuda, porque está o versículo da Bíblia, mas vocês abrirem a Bíblia de vocês, que provavelmente está empoeirada no quarto de vocês, ou no quarto da mãe de vocês, ou sei lá. E se vocês não têm, baixa um aplicativo, vai comprar. Tem igreja que dá de graça a Bíblia. Então, tenha a sua Bíblia e abra a sua Bíblia. Lucas 12:34 está escrito: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nesse trecho em específico da Bíblia, é importante, dar o contexto, que é Jesus ele nos direciona para não ficarmos preocupados com o que vamos comer ou beber. Onde ele traz aquele versículo que ele é muito conhecido: priorizai o reino e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. E no final, Jesus diz isso: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, e vice-versa. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E isso anda de lado a lado, um do lado do outro. Por que disso? O nosso coração ele é caído. A visão da Bíblia sobre o tesouro e sobre o coração é muito ampla, mas vamos primeiro para o tesouro. O que seria o tesouro? O tesouro ele é tudo que nós valorizamos, tudo que nós vemos como algo muito valioso, como tudo que nós achamos realmente precioso, o que nós desejamos ter, todas essas coisas, porque o tesouro muitas das vezes ele é material. O nosso tesouro, por nós sermos seres humanos lógicos, que gosta de tocar em tudo para crer que aquilo existe, para ter algum tipo de fé, nós somos materiais. Então esse tesouro ele é material, para que você entenda de uma forma muito clara. E como eu disse, essa parte do tesouro, a parte do coração, o que a Bíblia nos apresenta sobre o coração? Ela tem diversos versículos onde ela fala sobre o coração, mas a Bíblia nos apresenta o coração como o núcleo do nosso ser, o controle de todas as nossas decisões, como se fosse a central de comando das nossas escolhas, entendeu? Ele não é simplesmente o órgão que passa os nossos sentimentos ou o órgão que bombeia o nosso sangue. Ele é muito maior que isso. É o controle de todas as nossas decisões. É o centro do nosso ser. Esse coração é o coração que, aonde ele está, o tesouro também estará. Por isso que o tesouro ele é muito perigoso. Porque ele pode moldar a maneira com que você é e a maneira com que você lida com as coisas.
né? E o local onde o seu coração ele estiver vai influenciar todo o resto, entendeu? E sobre esse tesouro, que é importante eu não só falar, mas vocês refletirem comigo, qual que é o tesouro que você carrega? Qual que é o tesouro? Porque às vezes esse tesouro ele pode ser material, mas às vezes ele pode ser uma moeda social, por exemplo, fama, sucesso, são coisas que não são palpáveis, podemos assim dizer, até que tenha o palpável reconhecimento, mas não é palpável, ele é muito mais uma ideia, ele é muito mais algo, uma coisa meio mística, uma coisa que não conseguimos tocar, mas que muitas pessoas desejam, entendeu? Mas esse tesouro ele é material também, porque é uma recompensa meio clara e nítida, porque, por exemplo, se você deseja fama, você quer um tipo de reconhecimento, então você quer que as pessoas te olhem de uma maneira diferente, que as pessoas te valorizem porque você é famoso, então isso é material, o seu material está depositado no olhar alheio, no aplauso alheio, tá ligado? E esse aqui é o ponto primordial em cima de tudo isso. Se você perceber, em todos os episódios eu falo ponto primordial. Como eu edito o meu episódio, eu percebi isso. E eu tenho que... Eu não sei se muda, sei lá. Mas eu vou continuar fazendo os episódios, mesmo falando ponto primordial. Pelo menos eu não gaguejo. Pra quem não sabe, eu gaguejava quando eu era moleque. Mas hoje o Espírito Santo me chamou pra pregar o verdadeiro evangelho. Entendeu? Mas, aonde o nosso coração caído está, ali estará o nosso tesouro. E esse coração caído, ele é como... Ele se agarra a esse tesouro, porque é como se fosse uma gosma. É uma gosma que ele vai querer levar aquela logo, por exemplo, da Ferrari, da Apple, da Mercedes, ou uma carreira, ou as férias eternas, ou o estilo de vida que você quer ter, aquela jaqueta que simboliza a vida que você quer ter, aquele esporte que simboliza a maneira com que você vive a sua vida. Entendeu? Então, o tesouro, ele tá atrelado ao seu coração porque ele gera a maneira com que você vê a vida, a maneira com que você lida com a vida e principalmente a maneira com que você enxerga onde você pertence. O tesouro que você carrega te coloca no lugar onde você e o seu coração caído acha que você pertence. Entendeu? E a Bíblia nos ensina a nós guardarmos o nosso coração. Em Provérbios 4:23 está escrito: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Como assim ele é enganoso? Ele se auto-sabota, ele se auto-engana. O nosso coração ele cria suas convicções para fazer a vontade dele, desse coração caidinho, entendeu? Então o local onde nós mais alimentamos é onde o coração vai estar mais caído, entendeu? E principalmente o coração ele é caído mais, muitas das vezes, pro lado que nós nos alimentamos, porque se você perceber, de cada um não é padrão. Existem as obras da carne, mas tem pessoas que têm sérios problemas com imoralidade sexual, tem pessoas que têm sérios problemas com ira, tem pessoas que têm sérios problemas com dissensões, tem pessoas que têm sérios problemas com ciúmes, tem pessoas que têm sérios problemas com fofoca, com julgamento alheio, com, sabe, vai de cada um. Tem pessoa que tem um problema severo com preguiça, com gula. Então, esse coração caído, muitas das vezes, ele vai refletir essa obra da carne, entendeu? E a pergunta para você é: aonde está o seu coração? Será que Jesus, ele realmente está aí? Ou será que Jesus, ele é a máscara para a insegurança que você carrega? Será que você fala que crê em Jesus só para esconder uma insegurança que você carrega? Nós somos o que desejamos. E isso eu não estou falando de papo de coach. Mas realmente o interior ele importa muito mais, porque ele vai influenciar todo o resto. É do coração que vem a fonte da vida. Em Mateus 12:34, Jesus ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 23, 25 e 26, quem está falando isso é Jesus Cristo aos fariseus.
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eu vou ler de novo. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O interior, ele é a raiz, o exterior é o fruto. Entendeu? Se você não entende muito disso, em Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, para você ter uma noção clara, o interior ele é a raiz, o seu exterior que é o fruto gerado. Entendeu? E a pergunta é, esse fruto, essa obra, ela está motivada pelo quê? Ela está motivada por traumas, por inseguranças, por você querer ser aplaudido, por você, criança, não ter sido aplaudido? O que te influencia a tudo isso? Porque as obras da carne, os frutos, não é o começo, é o meio. Sabe por que você escuta tanto o diabo? Eu já falei isso. Porque o diabo ele sabe conversar com um coração caído. Ele sabe o que o seu coração caído ele quer ouvir. Ele sabe, ele conhece esse coração caído porque ele te acompanha desde pequeno. Entendeu? Não o diabo em pessoa. Tem a hierarquia espiritual, os demôniozinhos lá em volta da tua vida que vai te seguir, vai te observar desde pequenininho. Ele sabe o que o teu coração caído quer, ele tenta, e ele já tentou tantas vezes que ele sabe, ali eu consigo pegar ele. Por que nós ouvimos? Porque ele sabe conversar com um coração caído, cara. E a melhor coisa que existe é saber que mesmo o nosso coração sendo caído, ele é moldável. Mesmo o nosso coração sendo caído, ele é moldável. Deus ele vai pegar o nosso coração e ele vai lapidar ele. Ele vai nos lapidar como vasos, igual na passagem do oleiro. Está em Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. Ele vai nos lapidar. E o foco principal de Deus é que ele quer corações unidos. Em Atos 4:32 está escrito: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. O objetivo principal de Deus, e se você perceber na oração de Jesus Cristo para nós, porque Jesus Cristo orou por nós, é que ele quer a igreja unida. E o que Deus quer é exatamente o que está em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e coração. Deus quer a união do corpo, mas dá para perceber que é muito difícil para as pessoas, porque as pessoas levantam bandeiras, entendeu? Levantam bandeiras. Dá para perceber que o cristão ele gosta de bater em cristão. O cristão ele gosta de apontar o dedo para cristão. O cristão ele tem que exortar e ser um apologeta quando ele vê um certo tipo de heresia, entendeu? Ele tem que expor os falsos profetas, mas dá para perceber que muitas das vezes eles não levam isso como um momento de reflexão, de melhoria do corpo, mas muito mais para jogar no lixo. Eu quero jogar no lixo, eu quero vomitar esse pessoal porque eles não são cristãos. Igual, por exemplo, o que está acontecendo com o movimento Dunamis. Eu estive na DunamisCon, eu vi pessoalmente essa galera. E a coisa que eu mais vi por discernimento do espírito é que são cristãos, mano. Óbvio, tem pessoas que sem base bíblica pode acabar sendo influenciada pelo todo. Mas não que isso é culpa do Dunamis. Muitas das vezes é da pessoa que vai lá sem preparo, que é um show, que é alguma coisa assim, mas lá é um momento de adoração, de ensino. Tinham pessoas extremamente importantes do meio cristão, a Valnice, o Craig Kenner, tá ligado? Uma galera de elite, teólogos de elite ali, entendeu? Eli Soares, cantores de elite ali. E nós temos a mania de vomitar o corpo de Cristo.
Nós temos a mania de sermos os julgadores do corpo de Cristo. Eu não quero saber, então tá lá. Entendeu? Eu não sinto igual eles, eu não sou igual eles, então eles são neopentecostais. Eu vou vomitar eles. Entendeu? O principal, claro, é expor as heresias, expor o que pode estar de errado, mas principalmente entender. Ninguém busca entender os dois lados, ninguém busca escutar os dois lados, as pessoas só vomitam. E elas não querem um coração unido. O que Deus quer para nós é um coração unido, um corpo unido. Mas as pessoas, elas não querem um corpo unido, elas querem doutrina. Elas apontam o dedo para quem bebe, para quem faz tatuagem, para quem... Só que isso na Bíblia, beber não é errado, bebida alcoólica não é errado, embriaguez é pecado. Tatuagem na Bíblia não é pecado. O problema é que as pessoas, elas pegam o que elas acham certo, pegam um versículo solto na Bíblia e utilizam como base para apontar o dedo e diminuir as outras pessoas. Só que eu não vou chegar aqui e falar assim, não julgai os outros. Não, eu vou falar aqui é que você vai ser julgado na mesma medida que você julga os outros. Então quando você conhecer Jesus Cristo, Ele vai te julgar na mesma medida que você julga os outros. Será que você está preparado para isso? Porque muitas das vezes a sua língua é maior que a boca. Será que a espada de Deus vai ser maior que a graça dele? Quando tudo acabar? Porque a sua língua foi maior, então ele vai te julgar exatamente igual você julgou os outros? E também as pessoas que julgam pecados alheios, mas no secreto, onde ninguém vê, só faz cagada. Entendeu? Só faz cagada. Troca Jesus o tempo todo. Então o que Deus quer é um coração unido. O que Deus quer é um corpo unido, mano. E Jesus, ele observa a intenção do nosso coração. Quem plantou essa intenção no seu coração? Quem você não perdoou para que essa intenção do seu coração esteja aí? Em Romanos 10, 9 e 10 está escrito: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Novamente a mesma lógica, do interior para fora. O tesouro que eu falei no início, ele é a ponta do iceberg. Ele aponta, mas ele pode te direcionar para onde é essa raiz, para onde é essa insegurança, para onde é esse problema que você carrega, esse vazio que você carrega. E você precisa saber qual é a intenção do teu coração para que você faça uma oração direcionada. A Bíblia vai dizer para nós não vivermos no passado, e não devemos, mas acontece na vida de alguns cristãos que ele se liberta de vários pecados. Mas tem esse ele até tenta, mas ele não consegue largar. Muitas pessoas podem falar que isso é o espinho na carne, mas muitas das vezes isso é influenciado pela intenção do coração dele e ele nem sabe disso. Porque a maneira com que você caminha, a maneira com que você anda é motivado pela intenção do seu coração. A pessoa que foi abandonada quando ela era criança, eu vou dar um exemplo. A pessoa que foi abandonada quando ela era criança, provavelmente quando ela crescer, ela vai procurar status, ela vai procurar dinheiro, ela vai procurar reconhecimento para que as outras pessoas desejem ela. Qual que é a intenção do coração dela? Ser reconhecida. Qual que é o tesouro dela? A fama, o sucesso, mas a intenção é o reconhecimento. E de onde nasceu esse reconhecimento? Porque ela foi abandonada quando era criança, porque ela não foi vista pelas pessoas. E esse que é o ponto principal de tudo, cara. Esse que é o ponto principal. É importante você saber a intenção do seu coração para que o Espírito Santo haja de forma direcionada, de forma clara, nítida, em uma direção correta.
A nossa luta principal é realmente chegarmos no coração de Jesus Cristo, nos tornando um pequeno Cristo. Que coração é esse de Cristo? É um coração manso e humilde. A única descrição da Bíblia foi ele que deu, e foi manso e humilde. É esse coração que nós devemos ter, é esse coração que nós devemos procurar, é esse coração que devemos ir atrás. Ser um pequeno Cristo é ser transformado de dentro para fora. O Evangelho toca primeiro o coração, para depois usar a boca para tocar outros corações. Você vai lidar com o seu coração caído até a sua morte? Vai. Você vai lidar com o espinho na carne até a sua morte? Vai. Mas o mais importante é que você seja revestido da graça de Deus. E busque muito o coração de Cristo. Ter esse coração. Ter o coração que a reação dele não é condenar, é amar. O coração é virar pra gente sem condenar e dizer vá e não peques mais. Entendeu? Evangelho exige transformação, e transformação, santificação, santidade não é bonitinho, mano. Não é uma coisa vibezinha, legalzinha, pô, mó da hora. É muito bonitinho, santidade não é. É luta, mano, é guerra. É a sua carne gritando contra o seu espírito todo santo dia. É você tendo que lidar com isso. É você tendo que lidar com o seu coração caidinho que quer ser visto e aplaudido pelos outros. E a maneira com que você encontra isso, é às vezes ou é zoando os outros, ou às vezes é você falando mal dos outros, ou às vezes você, sei lá, querendo se matar no trabalho. Às vezes a intenção do seu coração ela é carregada de medo. Porque às vezes você não perdoou alguém que te traiu. A falta de perdão faz você ser perseguido pelo que a pessoa cometeu com você. O que você não consegue perdoar vai te assombrar para que você cometa com alguém ou você ache que as outras pessoas vão cometer com você. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa renunciar à sua carne. Você precisa abdicar de si mesmo. E abdicar de si mesmo não é fácil. É muito complicado, é muito difícil e é muito complexo. Mas você só vai conseguir fazer isso tendo um coração arrependido. Porque nós podemos aceitar Jesus Cristo com a boca. Nós podemos mergulhar nas águas. Mas sem transformação, não muda nada. Do que adianta o Espírito Santo estar dentro de você se você não é transformado? Do que adianta uma unção que pinga azeite de você, pinga óleo de você, mas o seu caráter é de lixo, é de estrume, é de fariseu? Do que adianta você ter o dom de mestre, mas usar o dom de mestre não para que as pessoas conheçam o amor de Cristo de uma forma aprofundada na palavra, mas fazer e matar a fé de outras pessoas que estão em busca de Jesus Cristo? Como eu disse no primeiro episódio do meu podcast, quando a pessoa tem um dom e ela usa isso para benefício próprio, ela tem o poder de matar a fé dos outros. Óbvio, eu não tiro também a responsabilidade da pessoa do outro lado. Que a pessoa do outro lado precisa ter base bíblica, a pessoa do outro lado tem que abrir a Bíblia, tem que abrir isso daqui, ó, e estudar. A pessoa precisa abrir isso daqui e estudar. Senão ela vai ser levada a um local completamente influenciável. Ela vai ver pessoas e vai julgar à vista. Ou ela vai estar ao lado de pessoas que estão fazendo coisas erradas. E tá tudo bem. Nós devemos ter base bíblica. Só que nós temos a mania de usar a Bíblia para separar o corpo de Cristo.
Quando nós sermos salvos, na mesma fileira vai estar calvinista e arminiano. Talvez as duas fileiras deem risada, mas aqui na terra as duas fileiras acham que um ou outro não vai ser salvo. O nosso problema é que nós não temos um coração manso e humilde. Falta humildade para as pessoas. Falta humildade. Você não é Deus. Você não é Deus. Amém? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Porque a transformação começa no porquê. Como assim? Você começa a aprender mais a Bíblia, porque quando você lê um capítulo, um versículo, você não entende, você pergunta por que ele quis falar isso nesse versículo, por que ele quis dizer. Ou, se eu estou cometendo aquele pecado, por que eu estou cometendo esse pecado? Por que eu cometo esse pecado? Só tome muito cuidado para que o não cometer esse pecado vire o seu alvo, e virando o seu alvo, vire o seu Deus. Olhe sempre para Cristo. Ele vai te mostrar o motivo, a razão e a intenção do teu coração. Você precisa estar apto, sensível e humilde para escutar a resposta de Jesus na sua vida. Amém? Vou fazer a oração para finalizar esse episódio. Onde eu faço isso em todo episódio. Senhor, muito obrigado, mais uma oportunidade de eu estar aqui com teu filho e com a tua filha. Espírito Santo, preencha o coração deles. Mostre para eles a intenção do coração deles. Mostre para eles que o coração deles é caído. E verdadeiramente, Espírito Santo, haja e transforme cada um. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, unifique o corpo de Cristo. Eu oro para que o Senhor traga união ao corpo, para que aqui na terra nós não sejamos inimigos, mas sim um corpo, pois daqui a algum tempo o mundo vai nos olhar como inimigos, já olha, mas vai olhar como inimigos à morte. Então, imagina uma guerra externa e uma guerra civil acontecendo, e o cristão real, o cristão que acredita no verdadeiro evangelho vai ficar no meio de um tiroteio. E às vezes, por essa iniquidade da soberba, do ego, ele acabe não sendo salvo. O amor dele vai se esfriar por ti. Então, Senhor, apresenta o teu amor para eles. Jesus, se apresenta, mostre a tua face para eles. Em nome de Jesus, Espírito Santo, transforme os filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Espero que você esteja gostando do meu podcast. Estou fazendo isso aqui para você que vem na célula Doca, para você que acompanha a newsletter Doca, para você que está indo no futebol do Doca, mas também para as pessoas que me acompanham no YouTube. Se você nunca me viu, mano, que você quer trocar um papo, comenta aqui embaixo. É um prazer enorme conversar com você, desenvolver ideias com você e aprender, mano. Porque a gente só aprende estudando, conversando e lutando contra a ignorância. A ignorância, ela é complicada. A ignorância, ela pode acabar matando as pessoas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana e não se esqueça, toda segunda-feira tem newsletter, toda quarta-feira tem um podcast, e que você conheça mais o Espírito Santo e possa viver o profético de Deus. Amém? Deus abençoe.